Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Pan News Cidades, sempre pela Jovem Pan News Campinas. E agradeço a sua audiência, que tem sido um marco, uma referência de qualidade para a programação da PAN. Nessa semana, o evento que marcou o mundo jurídico foi organizado pelo curso Proordem e pela Unitá Faculdade, que trouxeram inúmeras personalidades para abordar temas dos mais relevantes. O primeiro a palestrar foi o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que veio ilustrar a manhã da última sexta-feira com uma explanação leve e, ao mesmo tempo, rica em conteúdo jurídico, muito prestigiada pelo meio acadêmico e político. Registramos também a aula magna sobre direito natural, direito positivo, apresentada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. César Zalaf. Presenças também do Dr. Daniel Blickenstein, do Dr. Alexandre Gianluca, advogados importantes da nossa cidade e da nossa região. Confira o que diz o Dr. Márcio Scheib, diretor do Proordem e organizador do evento. Na realidade, mais uma vez, o ministro Luiz Fux acabou nos brindando com uma palestra excepcional, explicando e fazendo tentar nos entender o que vai acontecer com o país daqui para frente, não só na área jurídica, mas na área econômica também. Mais uma vez, o brilhantismo do ministro Luiz Fux acabou nos presenteando aqui em Campinas com uma palestra excepcional. O evento contou com muitos nomes de peso, pessoas envolvidas no mundo jurídico, no mundo acadêmico. Realmente nós temos aqui na nossa quinta conferência magna, não só os palestrantes de peso, né, o desembargador César Zalaf, Dr. Daniel Blickenstein, Dr. Alexandre Gianluca, mas também na plateia muitos convidados ilustres, muitas autoridades e principalmente os nossos professores da casa e nossos alunos da Faculdade Unitá, que nos brindaram com a presença de todos aqui. Dr. Márcio Scheib, eu quero agradecer muito o empenho, os esforços da academia, da Unitá Faculdade, na promoção desta quinta conferência magna do direito, importantíssima para toda a comunidade jurídica. Eu que tenho que agradecer, na verdade, a comunidade jurídica de Campinas por nos receber e fazer com que nós tentemos, ano a ano, modificar e fazer um evento cada vez maior, e principalmente por conta da qualidade dos nossos professores, e aí eu incluo o Dr. Thanos como um dos nossos professores, do nosso corpo docente. A faculdade vem crescendo muito, assim como os eventos ano a ano. Grande abraço para você, muito obrigado aí pela citação. Obrigado, Thanos, fica com Deus. Obrigado. Na política nacional, a transação da transição prometeu mexer com os partidos políticos, com o Senado e Câmara Federal, para a liberação de quase 200 bilhões de reais para dar um fôlego, e que fôlego, ao novo governo. Se a PEC for aprovada como está, essa verba será destinada para os 4 anos do governo eleito. Por volta de 195 bilhões serão destinados para ações sociais, auxílios ou, como é mais conhecida, a Bolsa Família. Os 25 bi restantes foram programados para os projetos e quitutes que surgirão com a aprovação dessa benevolente condução do erário. Há quem sustente que o valor deveria ser aprovado somente para o primeiro ano e que sem ele não será viabilizada a governabilidade do próximo governo. De qualquer forma, esperemos que não tenhamos mais nenhuma crise sanitária ou mesmo guerras para atrapalhar o desenvolvimento do país.
que venham somente marolinhas, mas o que é certo é que os políticos, em grande parte, balançam seus apoios ao sabor do vento e das negociações que parecem caminham muito bem. No programa de hoje vamos analisar a derrota da seleção brasileira para o time de Camarões e quais são as possibilidades de vitória, de levantar o caneco sem os nossos craques principais. A força da opinião é uma das principais características de um dos maiores comentaristas de futebol que eu conheço e que, além do camisa 10 da PAN, compartilha comigo diariamente a bancada do PAN News Campinas. Vamos aprender a olhar o jogo com a experiência de João Carlos de Freitas. Em seguida eu converso com Rafael Ramazotti, jogador com muita experiência nos campos internacionais, empreendedor que volta ao Brasil com o Sport Bank, uma novidade para os atletas e adeptos do esporte. E tenho dito, palavra de honra. PAN News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no PAN News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no PAN News Cidades, entrevista. No PAN News Cidades, João Carlos de Freitas. João Carlos, o que aconteceu com o Brasil e Camarões, João Carlos? Ô, Thanos, boa tarde a você, a todos os nossos amigos que dão o prazer da audiência, né? Uma enorme audiência que você ostenta todos os sábados. Olha, eu tô aqui também um pouco atônito, né? Porque apesar de entrarmos com um time alternativo, um time reserva, mas a gente esperava um pouco mais, né? E deu para perceber assim a inexperiência de maioria, né, principalmente, né, os jogadores decisivos, né, aqueles jogadores que de repente resolver a partida. A gente pode dizer assim, nós tivemos até um bom desempenho defensivo, final fomos surpreendidos, isso é natural no futebol, você bate, uma hora você vai se descuidar, o adversário vai encaixar um contra-ataque, foi o que aconteceu, e no contra-ataque, no cruzamento, aliás, um contra-ataque muito bem imaginado, né, muito bem elaborado pela seleção de Camarões, finalzinho do jogo, já nos descontos, acabaram pregando uma peça, né, e nós vamos sair aí da fase de classificação com essa mancha, com essa derrota, mas eu acho que a conclusão é essa. Os principais, os jogadores que são encarregados de definição, eles não brilharam, né? Embora tivéssemos criado alguma situação, a gente viu ali o próprio Rodrigo no primeiro tempo, que é um jogador que nós estamos esperando muito, os dois extremas, o Antony, que jogou muito mal, né? Muito apagado, tímido, deu um chute a gol, né? Apenas isso. O Martinelli jogou bem, eu achei. O Martinelli foi dos meninos, foi o que mais
tentou, que mais buscou, principalmente no primeiro tempo, onde ele teve por 2 vezes uma boa condição de finalização. Mas ficamos apenas nessas limitações. Então fica muito claro, né, que a Copa do Mundo, hoje não existe mais bobo no futebol, seja ele asiático, africano, europeu, sul-americano, Centro-América, norte-americano. O futebol realmente está globalizado. Se você não tiver jogadores, né, canchados, jogadores com a experiência necessária para definir as partidas, você vai sofrer como sofreu a seleção brasileira. É verdade. João Carlos, e o Daniel Alves, como é que você analisa a partida? Ele jogou bem hoje? Jogou muito bem, ele teve 2 intervenções em jogadas defensivas, né? Nessas 2 jogadas defensivas ele teve algum problema, né? Claro, até pela pouca condição em relação aos adversários, assim, aquele jogador forte, veloz que o enfrenta sempre pode levar vantagem, mas ele na maior parte do tempo jogou com a bola no pé. E eu fiquei aqui tentando buscar um erro dele. Ele não errou um passe. Ele não conseguiu fazer passes decisivos, né? Aquele passe que coloque o atacante na cara do gol. Até porque a própria defesa de Camarões se postou bem, né? Com 4 homens, mais 4 à frente, aquelas famosas linhas de 4 que não permitia ao time brasileiro articular muito. Mas individualmente, para eu fosse o Tite, o Daniel eu manteria. Até porque contra a Coreia a tendência é um jogo igual, né? O Brasil atacando, a Coreia se defendendo, buscando contra-ataque. Então é um jogador, pela experiência e pela enorme técnica, que dá para ser aproveitado. Tanto que o gol do Brasil, o gol de Camarões, não saiu pelo lado do Daniel, né? Saiu pelo lado esquerdo, quando nós perdemos o Alex Telles, e ali ficou improvisado o Marquinhos, e Marquinhos não conseguiu chegar a tempo de evitar o cruzamento. Eu acho que individualmente o Daniel não merece nenhuma restrição, não, jogou muito bem. Agora, com relação ao time do Camarões, eles já ganharam a Copa com esse jogo, não é? Para eles foi isso aí, né? É um consolo. Você vê que eles jogaram a vida, sabiam que teriam pouquíssimas chances de classificação, né? Dependiam de um milagre lá no outro jogo, um empate por baixo, e eles ganhar bem do Brasil, ganhar de 2 ou 3 de diferença, né? Mas eles curtiram, né? Jogaram direitinho, né? Principalmente defensivamente. Geralmente as seleções africanas, Thanos, elas são seleções que se abrem. O jogador africano, às vezes, defensivamente, ele vacila, né? É jogador, às vezes, desatento, ele gosta de atacar também. A seleção de Camarões não, jogou o tempo todo prestando atenção, tirando o espaço da seleção brasileira, marcação forte, marcação quase que individual ali atrás, tentando tirar o espaço na frente da zaga também, né, com mais 4 homens. Então eles não tiveram nenhum erro assim, né, porque as jogadas que nós criamos não foram não criamos assim, nenhuma jogada clara, né, aquela jogada em que nosso atacante fica de frente para o gol. Isso nós não tivemos nenhuma quase, né? Me dá a sensação que estamos completamente sem atacantes, não é? Será que segunda-feira isso muda, não? Olha, Thanos, é o seguinte, por mais que a gente discuta, por mais que tanta gente que está, né, que gosta de ver futebol, que comenta ou que assiste, duvide da capacidade do Neymar, mas nós que estamos no futebol há tanto tempo, que temos experiência necessária para fazer uma avaliação, né, um comparativo, você sem o Neymar, você perde muito, né? Um jogo desse, por exemplo, você com o Neymar, você resolve o jogo. O Neymar, em um momento da partida, ele vai resolver a partida, ele vai resolver, né? Agora, quando você não tem esse tipo de jogador, esse jogador que desequilibra, que decide, fica difícil. Os nossos jogadores decisivos, eles não têm o peso, né? O peso de um Neymar, esses grandes jogadores. Então fica difícil. Sem o Neymar, olha, eu diria a você que vai ser muito difícil. E esse menino Gabriel Jesus, eu não consigo enxergar, eu não sei se é sorte, o que está acontecendo com ele? Ele sumiu nesse jogo, não, João?
eu acho que ele já deu o que tinha que dar, né? É um jogador que teve tantas oportunidades, um jogador assim que é muito querido pelo Tite principalmente, mas ele não encaixa em seleção, né? Ele vai muito bem nos clubes, jogava no City, foi bem, agora mudou para o Arsenal, está jogando bem, mas na seleção ele teve uma boa eliminatória assim que o Tite assumiu. Depois na Copa de 2018 todo mundo viu, ele foi o famoso centroavante tático que não resolve muito, né? E hoje não pegou na bola, né? Foi uma caricatura. O Pedro entrou também, não entrou bem, porque os meios brasileiros não estavam conseguindo fazer a bola chegar, né? No segundo tempo, o Bruno Guimarães foi o que mais se apresentou. Ele não teve a qualidade suficiente para definir o jogo, né? Porque ele foi quem entrou na área, pisou, teve acho que 3 ou 4 finalizações. Então, em termos de personalidade, o Bruno Guimarães arrebentou, foi muito bem no jogo. Agora, faltou o Everton Ribeiro, né, que tantos flamenguistas aí, por exemplo, a imprensa do Rio de Janeiro clama tanto por uma oportunidade, mas nítido, né, que não está ainda no nível de definição, o nível que ele faz no Flamengo, ele não está preparado. Veja que o Arrascaeta, companheiro dele no Flamengo, na seleção uruguaia conseguiu decidir, fez os 2 gols para o Uruguai. Infelizmente o Uruguai caiu fora também. Se o Uruguai se classifica, ele iria ser o nosso adversário. Eu digo infelizmente porque nós temos simpatia pelos uruguaios, são nossos vizinhos, muito jogador uruguaio que joga aqui no Brasil, mas eu estou assim citando o Uruguai para fazer um paralelo entre o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né? 2 jogadores que jogam no mesmo time aqui no Brasil. E há uma diferença, o Arrascaeta está muito mais preparado, né, do que o Everton Ribeiro. Então, eu acho que nesse ponto nós podemos, se a gente quiser considerar o copo meio cheio, foi uma partida que nos deu a dimensão de bons jogadores, né? Todos são bons jogadores, mas ainda não são jogadores capazes de definir. É que chega numa Copa do Mundo, você precisa ter o definidor, você precisa ter o diferente. Isso aí, olha, Thanos, acho que é só com o Neymar mesmo, cara. Eu tô achando também. A gente acha que vai continuar com o Neymar dependência, então, olha, rezar para ele se recuperar, para a gente passar aí. Acho que nós temos condições de passar pela Coreia. Talvez, se passar pela Coreia, pode vir uma Croácia, talvez dê para passar. Mas quando você chega frente a uma Argentina, se você não tiver o diferente, aí já fica difícil. É verdade. Neymar volta em breve, você acha, não? A gente espera, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil. Para jogar em nível de altíssimo rendimento como ele é acostumado, né, o nível dele, eu acho que vai ser difícil. Embora ele mesmo, aí vamos dizer, a meio pau, ajuda bastante, mesmo ele não 100% clinicamente, fisicamente, mas é um jogador que é capaz de num lance definir. Agora, em 100% nós não vamos ter o Neymar. Mesmo que ele volte, ele vai voltar com muitas limitações, né, Tânia? Então, aparentemente, nós temos um bom time, um time que tem tudo até para chegar numa final de Copa do Mundo, mas não é um super time, né? Ele é um time bom no nível de muitos, no nível da França, talvez, acho que um pouco abaixo da França, hoje talvez um pouco acima da Argentina, né? Mas não significa que vai ter supremacia. E por aí ficamos, viu? Espanha, né, que estamos ali mais ou menos no mesmo nível. Então, são essas equipes aí que talvez cheguem aí a uma final de Copa do Mundo. Hoje o Pan News Cidades só fala de esporte, só fala do jogo do Brasil. E eu tive o privilégio de conversar com esse meu amigo de bancada, João Carlos de Freitas. Muito obrigado por ter concedido essa generosa entrevista. Haja vista que o Esporte da Pan explora com todos os detalhes os jogos dessa Copa. Obrigado, viu, João Carlos? Ô, Thanos, eu que agradeço. Um abraço a você, um abraço a todos os seus ouvintes. E vamos lá, né? Mais uma vez, né? Tantas Copas que a gente já viveu, estamos vivendo mais uma.
E vamos ver se os deuses nos ajudam, se o Neymar se recupera. E a gente viu contra Camarões que a Copa não é tão fácil quanto parece, não. Vai ter que ter muita coincidência boa para a gente conseguir. Mas tá bom, vamos indo, vamos em frente. Grande abraço, João. Um abraço. A você também, obrigado, um abraço. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, no Pan News Cidades agora, Rafael Ramazotti, um jogador que sabe como o mundo joga bola. Rafael, o que aconteceu com o Brasil? Pelo amor de Deus, perder de Camarões. Você gostou do jogo, Rafael? Gostei em partes, né? Gostei em partes. Acho que foi um jogo onde o Brasil dominou, mas onde o Brasil não conseguiu mostrar e ser efetivo onde precisava, né? O Brasil teve mais posse de bola, o Brasil teve o controle do jogo a maior parte do tempo, mas não conseguiu concretizar em gols. Então foi bem complicado. Eu sou fã do Tite, gosto muito do Tite. Acho que o Tite mudou o patamar dos treinadores da seleção brasileira, que antes estavam acostumados em trabalhar firme só na data FIFA. O Tite trabalha de manhã cedo, sai de lá muito tarde, mas eu estou um pouco chateado com o Tite no decorrer da Copa, porque nós fizemos 3 jogos, onde os 3 adversários que nós tivemos foram adversários que a gente sabia que só se defenderiam, e o Tite manteve o 4-2-3-1 sempre. O Tite não fez uma experiência, o Tite não mudou o sistema. Todas as substituições que o Tite faz, ele tira um volante, põe outro volante, tira o outro volante, põe outro volante, tira um beirada, põe outro beirada. Então passo a ficar um pouco mais preocupado com a próxima fase, porque os jogos diferentes, os jogos mais difíceis, os jogos que o Brasil precisar fazer gols, os jogos que o Brasil precisar virar um jogo, a gente está complicado, porque nessa fase que a gente teria tempo para treinar, que a gente já estava classificado, o Tite não testou um sistema diferente, porque ao invés de jogar com 2 volantes igual jogou toda a primeira fase, não testou um volante só, com o Casemiro ou com o Fabinho agora, e 2 meias com o Rodrigo e Everton Ribeiro no lugar do Neymar, que estava lesionado. Então fico preocupado por conta disso. Então o jogo foi complicado. O Brasil teve muita posse, o Brasil teve muitas chances, não conseguiu fazer o gol, e como todos os outros clubes, as outras seleções da primeira fase, Camarões jogou por uma bola e conseguiu essa uma bola. Tanto que o principal jogador tira a camisa, toma um amarelo e um vermelho, né? Para ele fez o que tinha que fazer, né? Fez o gol e saiu satisfeito mesmo com a expulsão, não é isso? Exatamente, independente da expulsão, tá feliz. A segunda vez que Camarões ganha do Brasil na história, então ele sabe que independente da expulsão, que vão lembrar, ele tá marcado na história de Camarões como o autor do gol que ganhou do Brasil. Agora, Brasil sem Neymar perde muito, Rafael. O Brasil perde muito. Sem Neymar, o Brasil perde muito. Por mais que seja uma seleção muito forte, por mais que tenha substitutos muito fortes, o Brasil não tem um substituto para Neymar, né? Não só o Brasil, seleção nenhuma tem substituto para Neymar. A gente questiona bastante o Neymar, principalmente fora de campo, as atitudes e muitas coisas do tipo, mas o Neymar é um cara muito diferente, onde a gente no Brasil precisava cuidar com mais carinho. Né, o Neymar é craque, é muito acima da média. Depois do Neymar a gente vai ter dificuldade para ter um outro jogador nesse patamar, né? O Vini Júnior está chegando, o Rodrigo muito bem, Endrick no Palmeiras, mas igual o Neymar é muito difícil. O Neymar procura jogo, busca jogo, pode jogar em várias posições diferentes. É o cara diferente que a gente tem, né? A gente precisa cuidar dele, porque a gente depende ainda dele, não tem como. A gente vê os jogos que o Neymar não joga, que faz muita falta. E é assim que o grande jogador, que a gente percebe quanta falta ele faz, né? E o Neymar é assim, faz muita falta pra gente. Agora quero saber a sua opinião com relação ao Dani Alves. 39 anos, deve continuar titular da seleção. O que você faria no lugar do Tite? É difícil, porque eu sou fã do Dani Alves, gosto muito do Dani Alves, diferentemente do que todo mundo falou aí, que não deveria ser convocado e coisas do tipo, porque a Liga Mexicana é um nível abaixo. Eu joguei na Liga Mexicana,
Por exemplo, 2012 jogo a Champions League com o Zurique e um dos campeonatos mais difíceis para mim foi o campeonato mexicano. Então o nível é muito alto. E a gente está falando de um jogador que mesmo com 39 anos é um patamar acima, né? O maior ganhador de títulos aí do futebol mundial. Então para mim ele teria que continuar. Agora é uma questão muito difícil. Na minha opinião, poderia jogar o Dani Alves. A questão é que o Tite, como fez em toda a primeira fase, joga praticamente com 3 zagueiros. Mesmo quando joga o Danilo é um lateral defensivo. Então isso que eu senti muita falta. O Brasil precisa amassar mais o adversário, o Brasil precisa marcar mais pressão, o Brasil precisa deixar de jogar um pouco com 2 volantes, jogar com um volante e 2 meias, né? Então, nessa primeira fase, eu senti muita falta disso e fiquei bravo com o Tite, porque, cara, não é possível que a gente vai respeitar tanto assim a seleção da Sérvia, tanto assim a seleção da Suíça, tanto assim a seleção de Camarões, sendo que a gente pode, e os caras precisam ter mais medo da gente. A Sérvia, Suíça, Camarões, os caras saíam uma vez ou outra e jogavam por uma bola, e o Brasil tem que mostrar para os caras que se tu sair de trás, tu vai ter problema porque eu vou te amassar. Então a seleção precisava ter jogado um pouquinho mais ofensiva, precisava ter jogado com 2 meias, né? Porque todas as substituições que o Tite faz na primeira fase são as mesmas substituições. Tira um volante, põe outro, tira um beirada, põe outro. Ele não testou nada, ele não fez nada de diferente. Então essa é a minha chateação com o Tite. Eu, como centroavante, gosto de times mais ofensivos, principalmente nessa primeira fase que os times ofereciam menos perigo para o Brasil, né? Camarões jogou aí por uma bola hoje, foi a primeira seleção que conseguiu, mas não era para ter conseguido, porque se o Brasil continuasse amassando da forma que precisava, Camarões não teria nem saído, da mesma forma que Suíça e Sérvia teriam feito. Segunda-feira, esperançoso ou vai ser jogo difícil? Todo jogo da Copa é jogo duro. Todo jogo é jogo duro, não tem Copa do Mundo, isso é o legal do futebol. A gente vê que não tem mais seleção, tirando o caso da Inglaterra aí, que botou uma goleada. Normalmente isso não vai acontecer, porque todas as seleções estão evoluindo, né? O futebol está evoluindo, isso é legal para ver que o futebol está globalizado, não tem mais como você falar aquela seleção é ruim. Antes de começar o campeonato, quem diria que Marrocos faria a campanha que está fazendo? Então a Coreia também já tive lá, é uma seleção muito organizada, mas mais uma seleção muito defensiva. Por mais que o Brasil tenha jogado amistoso e feito 5, né, acho que agora nas oitavas vai ser diferente, mas é mais uma oportunidade para a gente propor o jogo da forma que a gente está propondo, mas de uma forma mais ofensiva, de uma forma mais eficiente, porque hoje faltou para a gente também eficiência, porque o Brasil controlou o jogo, teve chance, mas a gente não conseguiu matar e acabamos perdendo o jogo. Mas muito esperançoso, continuo acreditando no Hexa, mas a gente precisa mudar um pouquinho e jogar mais como o Brasil, deixar de jogar esse futebol padrão que a gente está jogando e voltar a ser Brasil. Claro que a gente tem que respeitar todo mundo, respeitar os adversários, mas a gente precisa ser Brasil. A gente não pode esquecer que o nosso DNA é ofensivo, o nosso DNA é de propor jogo, de criar chance, de ter oportunidades, e isso que eu tenho sentido falta aí, que eu senti nessa primeira fase, principalmente que a gente poderia ter testado mais. Rafael Ramazotti, e a carreira? Está encerrando? Continua? Assinou com alguém no Brasil ou não? Eu tenho as propostas de fora, né? Como a gente sempre conversa, o meu mercado lá fora é muito forte por conta dos 12 anos que eu passei lá, mas estou conversando com 2 clubes da Série A1 do Campeonato Paulista e estou conversando com 2 times da Série A3. Agora vamos ver o que a gente faz, o que a gente define, de que forma a gente define, porque agora eu quero estar perto da família, quero tentar conciliar o campeonato com a família, com a escola da minha filha, de continuar com o meu dia a dia, né, de levar minha filha para a escola. Então esse é o ponto principal agora, de tentar conciliar esse último ano de carreira que eu pretendo com o dia a dia. E o Rafael, empreendedor, empresário, como é que andam os negócios? Graças a Deus, tudo evoluindo, tudo correndo muito bem, Sportbank cada vez mais firme, cada vez mais forte no mercado. Daqui a pouco a gente vai aparecer aí com alguns clubes grandes aí, como patrocinador, como parceiro, então tudo caminhando, graças a Deus. Agora é sempre bom explicar como atua o Sportbank e dar os contatos aí para os interessados em conhecer esse seu trabalho. O Sportbank
Sportbank, dá para entrar no site acessando sportbank.com.br, nas lojas dos aplicativos, Apple Store, Google Play, dá para baixar o aplicativo, abrir conta. É um banco digital onde a gente quer transformar a vida dos atletas, de torcedores e amantes do futebol. É isso aí, transformação importante, né? Porque é um grande apoio para todos esses que precisam, que dedicam a sua vida ao esporte. Rafael Ramazotti, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no PAN News Cidades. Grande abraço, Rafael. Muito obrigado, Thanos, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer participar, conta comigo sempre. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.